Vamos para o nosso resumo da manhã? Foi um dia muito bom. Vou falar do índice, que foi o ativo para mim mais técnico e fez tudo o que a gente falou no pré-mercado, inclusive aqui no panorama macro, que eu passo no grupo aberto. Qualquer pessoa tem acesso a esse grupo. É gratuito, é só clicar aí no link na bio que tem as informações para o acesso. Hoje é um dia muito importante, muitos dados macroeconômicos. Saiu aqui 9 horas a taxa de desemprego, 9h15 o ADP, que é a prévia do payroll, e 9h30 PIB trimestral americano. Falei com os meus mentorados aqui que eu só entraria depois que saísse todos os dados. Eu iria ver o contexto, como que os Estados Unidos reagiu, interpretar um pouco a notícia sem ficar com viés, esperar a barra de sinal de acordo com a minha interpretação, tá bom? E olha que interessante. No início do dia, teve um setup que a gente comenta muito, né? De falha, de rompimento do diário. E o ativo já fez uma perna de alta. E a gente sempre tem que se perguntar: essa primeira perna do dia é como se fosse uma definição? É como se fosse os players já definindo a direção do dia? Ou foi uma perna só para buscar uma região de liquidez, para ele acumular, ganhar força e depois que os big players decidirem ter a direção? Tá? Para mim foi uma perna de captura de liquidez. Eu não fiz nada e esperei o rompimento da lateralidade aqui, tá? 9h40 no gráfico de 3 minutos, que é o meu gráfico operacional, ele já deu uma perna aqui. Esse gráfico que eu estou compartilhando com vocês é o gráfico de 5 minutos, tá? 9h40 ele deu uma entrada, que para mim foi a definição aí do dia, tá? A gente levou, todos os dias também aqui no grupo, eu passo alvos, tá? E ele foi diretamente para o segundo alvo, 136 aí, 500. Quando ele chegou nesse alvo, a gente começou a proteger já no barra barra. Quando a gente faz o panorama macro, eu também escrevi para o pessoal, penso mais em um dia de correção, pelo menos na média de 200, a aritmética aí do gráfico diário. O preço, gente, não costuma romper uma média tão forte, uma região tão importante direto, com uma perna tão direcional, o preço não se move em ondas, ele tem que fazer pullback, ele tem que retestar uma região tão importante como essa. E a gente estava esperando o sinal, tá? Para ele ir para essa região. Então a gente fez uma entrada 9h40, depois que saíram todos os indicadores, depois da barra de sinal, tá bom? Fomos levando e conduzindo pelas médias, pelo barra barra. E 10h10, bem na abertura do Ibov, ele começou a fazer um padrão de defesa, mostrando muito forte as presenças dos compradores, e a gente finalizou esse trade. Então, foi uma entrada que iniciou aqui 9h34, bem depois das notícias, tá? E que a gente finalizou aqui por volta de 10h15 na abertura, tá bom? Quando foi 10h50, eu não fiz uma entrada, mas passei para todos os alunos aqui, inclusive qual que seria a região de interesse, tá? 10h50 fez mais uma entrada e levamos direto até o terceiro alvo do dia, que era o 136 e 200, que era a região de alvo do dia, a média de 200 do diário, que se confirmou, tá bom? Assim que ele fez um fundo duplo nesse alvo macro do dia, aqui já era um stop de condução, tá? E a gente finalizou o dia. Então foi um dia muito bonito, foi um dia de gain, tá? O ativo respeitou muito médias. O gráfico de 15 minutos aí foi super técnico, padrões técnicos, barras de sinal, um gráfico limpo, direcional, tudo que a gente quer, tá bom? Esses são importantes conceitos técnicos, horários importantes, saber esperar, né, as melhores horas do dia, acompanhar o calendário macroeconômico, acompanhar o que acontece nos bastidores do preço, a reação, né, lá de fora, pós-notícia, como que está o peso aqui das ações, DI, dólar, tudo.
tá? Tudo isso faz parte de uma boa leitura de contexto, tá? Então, dia de gain em todos os sentidos aqui, tá bom? Amanhã a gente não tem pregão, é o feriado do trabalhador. Sexta-feira é também um dia muito importante, é dia de payroll, costuma ser dia muito forte, direcional, e teremos pregão, com certeza.